aqui a nossa live do Núcleo de Inovação do Senado Federal. Vamos falar um pouco sobre método ágil hoje. E aí trouxemos, obviamente, algumas feras aí para fazer essa live com a gente. Vamos começar com a Gabi. Vou pedir para a Gabi se apresentar rapidamente para vocês. E já peço para ela explicar também o que é o IGOV, né, que é o escritório de governança, onde ela trabalha. E já fala aí para a gente, Gabi, como você se apresenta, já conta para a gente também como é que você vê que o método ágil pode ajudar a gente no remoto. Então, boa tarde novamente, meu nome é Gabriela, eu sou coordenadora do Escritório de Governança e Gestão Estratégica do Senado Federal. Nós somos uma assessoria da Diretoria-Geral e nós trabalhamos com os assuntos relacionados à governança e à gestão. Sim, o método ágil, ele é mais uma forma até de pensamento, ele não é tão estruturado, assim, não é uma metodologia tão complicada, ele é uma forma de pensamento, uma mudança no modelo mesmo de se trabalhar. Ao invés de investir muito tempo em grandes ações, em grandes planejamentos, a gente destrincha essas atividades, esses planejamentos em blocos menores, porque possibilita que a gente planeje e execute, veja se está legal, se não está, e aí passa para a próxima, dá tempo de corrigir, dá tempo de ir e voltar. Isso foi muito implementado na TI, claro, foi aonde surgiu, mas pode ser aplicado em qualquer área do Senado, principalmente no trabalho remoto eu vejo isso, porque a gente não está mais naquele convívio diário ali, né? Conversando, passando, esbarrando um pelo outro, vai no café, já lembra que foi ele numa reunião, viu não sei o quê, e comenta, e fala, e puxa. Então, é uma forma da gente estruturar as atividades do setor e manter checks diários ou semanais, ou a periodicidade que cada equipe consiga, para poder fazer pontos de controle de pequenos pedaços das atividades ao longo do tempo e que dá tempo de corrigir, né? Se você tem algum problema, você já corrige ali, não fica aquela coisa, imagina, a gente trabalha em trabalho remoto, eu passo uma atividade para você, eu te digo o que eu quero, você passa um mês trabalhando nela, e quando você me devolve, eu digo, acho que eu não gostei de 75% disso. É um mês jogado fora, né? Assim, de retrabalho e tudo. Então, os métodos ágeis, eles ajudam muito nessa questão de dar sequenciamento para o trabalho e monitoramento. Então, a gente consegue corrigir o curso antes do leite derramar, digamos assim, né? Então, nosso segundo convidado que eu já vou apresentar agora aqui é o Adriano. O Adriano também trabalha lá no IGOV, nosso guru dos OKRs. Tem alguma adaptação do que vocês faziam antes com o OKR e o que vocês estão fazendo agora nessa realidade do remoto? Olá, gente, boa tarde. Obrigado por vocês estarem assistindo, porque nos métodos ágeis, que nem a Gabi colocou, mais importante do que você saber uma sistemática, saber um processo, é você saber os princípios e adotá-los eles, independente da metodologia que você escolha. A gente tem N metodologias, né? Dentre elas, que até o vídeo inicial que motivou aqui essa live foi a questão do Scrum, que o Yuri falou muito bem, até a questão da adaptação do Scrum para a forma como a gente tem trabalhado no teletrabalho, mas a gente também tem outras metodologias, como por exemplo que o Daniel comentou, o OKR, que ela é uma metodologia que adota diversos princípios ágeis, que é voltada mais para a gestão de desempenho, de performance, para planejamento em si, né? Então, há muito tempo a gente vinha adotando métodos mais tradicionais, estanques, que demoravam muito para rever objetivos, metas, iniciativas, e isso a gente vê que até no setor público já está ficando um pouco para trás, né? As coisas mudam de maneira muito rápida, então os métodos que a gente utiliza, as sistemáticas que a gente utiliza, elas precisam também se adaptar, né? E eu acho que o OKR, assim, caiu como uma luva realmente para esse período que a gente está passando, porque, que nem eu estou comentando, ele exige um monitoramento muito mais frequente, um corpo a corpo, mais assim, das pessoas que estão trabalhando com essa sistemática de planejamento, né? Então, faz com que, da mesma forma como o Scrum, quando você está gerenciando um projeto, você tem contato, a depender da cadência, né, que você determine com sua equipe, até diária, pode ser. Mas, geralmente, a gente está testando, fazendo alguns testes aqui no Senado mesmo, acho que uma cadência interessante para o órgão público é de 4 em 4 meses, até com check-ins mensais, né, porque a gente consegue, de fato, ter um certo avanço naqueles resultados chaves, naqueles objetivos que você determinou, e aí você consegue saber se teve uma execução boa ou não, e consegue ajudar, né, as pessoas a prosseguir, né, ou então até a rever aqueles objetivos e resultados chaves que você definiu, né. Então, assim, para o teletrabalho é uma das coisas que eu acho que funciona perfeitamente bem e que veio para ajudar, né? Porque sem definição de objetivos e de metas, né, de resultado-chave, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. A gente termina sabendo, muitas vezes, o como fazer, a gente investe, eu acho, muito em gerenciamento de projetos, né? Então, a gente, às vezes, gasta muito tempo fazendo da maneira certa, mas a gente não se pergunta, será que a gente está fazendo a coisa certa? Então, eu acho que é essa discussão que o OKR traz. E muitas vezes a gente fala em método ágil
no singular e a gente não sabe direito se é uma coisa, se são várias coisas, se tem vários frameworks aí dentro, a gente escuta outras palavras, né? Talvez a mais Sprint, Scrum, e vai virando uma sopinha de letras e nem sempre a gente se encontra no meio disso. Então eu queria falar um pouco sobre isso, trazendo aí, por exemplo, o que o STF soltou. Eu acho que foi um bom ponto de partida, inclusive, para muitos outros órgãos. O STF soltou aí uma nova metodologia de gestão assim que saiu a pandemia, né, assim que começou a crise, mandou todo mundo para o remoto, já deu um prazo maior, falou até final do ano que vem todo mundo de trabalho remoto, e estabeleceu em cima dessa maneira de pensar que a Gabi trouxe algumas regras, né, muitas delas adaptadas do Scrum, a questão do sprint, dos ciclos. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Adriano, como é que você viu essa resolução do STF? Que você... Uma surpresa muito boa, né, porque estava numa fase ainda de início de quarentena, né, de teletrabalho para a maior parte dos órgãos, então a gente ainda estava com bastante incerteza em relação aos próximos meses, como que ia funcionar, quais as regras que iam seguir, e eles saíram meio que na dianteira, né. Eu acho que quando você começa a ler lá, artigo por artigo, eles pegaram muitos, não só os princípios mesmo, dos métodos ágeis, lá do Manifesto Ágil, mas eles também incorporaram as regras de processo do próprio Scrum, né? Então, você vê que a maneira como eles sugerem ou até determinam que determinados gestores trabalhem, né, e organizem suas equipes, são por meio de sprints, com daily meetings, com diversos pontos, né, elementos que fazem parte do Scrum e que com certeza ajuda a você controlar melhor, ter esse contato melhor com a sua equipe, manter todo mundo ativo o tempo todo, e como a Gabi pontuou, você assim, ter entregas mais frequentes, né, não se distanciar muito também do cliente. Então, cada regrinha que eles colocaram lá é totalmente factível, né, de ser implementada. E só que, assim, eu acho que vai depender também muito da dinâmica da própria unidade, né? Se a unidade for muito mais voltada para atendimento de serviço, ou se ela for para um determinado produto, ou se ela for mais de análise processual, ou mais projetizada, a gente vai ter que adaptar, acho que um pouco daquelas regras lá, né? Porque, por exemplo, eles falam de reuniões diárias de 15 a 30 minutos, a depender da sua área, pode ser que demande um pouquinho mais, um pouquinho menos do que esse tempo, reuniões diária de unidade, que eu falo, também semanais, pelo menos 3 vezes por semana. Então, a depender da sua realidade, você tem que ir adaptando, que é que nem a gente está colocando aqui. O que importa, principalmente, são os princípios. A sistemática, a metodologia, você tem que adaptar à sua realidade, não tirando a essência, né? Porque senão termina caindo tudo por água abaixo, e pode ter certeza, se esses princípios existem e eles são testados, é porque tem algum motivo. Legal. Antes só da gente dar uma entrada maior aqui na também agradecer aqui de cara a toda a equipe do Núcleo de Inovação do Senado, que tem uma equipe de produção aqui atrás, Giovana, Luísa, Liliane, que é quem está processando as perguntas que vocês estão mandando, fazendo a produção do evento. Agradecer a galera do backstage. Gostei até do que chegou aqui no Perguntas e Respostas de Wendy, William, top 5 dos métodos e ferramentas ágeis para a administração pública. Não é só o Scrum, não é só o tem muita coisa dentro da metodologia ágil. Dá pra gente alguns exemplos dessas coisas aí? O que mais tem dentro de metodologia ágil? O que tem? Eu vou aproveitar para responder essa pergunta, então, em combo, com uma outra pergunta aqui também, de quais as transformações que as lideranças precisam introjetar para estimular a adoção do ágil em sua equipe. Vamos utilizar os dois. Por quê? Uma das principais ferramentas, inclusive, de ágil que a gente utiliza, muitas vezes as pessoas não sabem que é o próprio Kanban. É aquele, estou fazendo, já fiz, a fazer. Essa é uma metodologia simples que você tem em Trello, que você tem, que inclusive no Teams, acho que também você consegue fazer os painéis dessa forma, e é uma maneira, é um método ágil também, para você delimitar quais são as atividades, quem são as pessoas responsáveis e fazer reuniões periódicas, porque um dos princípios dos métodos ágeis como um todo de uma forma geral, o feedback, ele é uma das coisas mais importantes que você tem no método ágil, seja da liderança com a sua equipe ou da equipe com os seus clientes. Então, na gestão, os 3 principais que eu vejo de forma para lidar no dia a dia é o OKR, o Kanban e o Scrum. Eles são, ao meu ver, os mais aplicáveis hoje, né? No que a gente já viu em termos de maturidade das equipes do Senado. Eu já troquei minha cara aqui já como temática para a próxima pergunta. Estou de coração valente, que essa próxima pergunta, essa me deixa valente mesmo, que é do Rick aqui.
que ele pergunta que cuidado a gente tem que tomar com o gerenciamento quando a gente se pauta por produtividade. Aí a gente vai começar a falar de produtividade, e tem um risco muito grande que o Rick colocou aqui, como é que a gente não cai no microgerenciamento. Esse aqui é um tema nervoso, e eu vou jogar no teu colo, Adriano. Depois... Eu acho que, assim, principalmente a depender da maturidade da equipe, né, e do tipo de atividade, da essência das atividades que eles executam, né, você fica, às vezes, um pouco receoso, né, mas eu acho que a melhor forma de você até desenvolver uma determinada equipe é você confiar nela e atribuir resultados para ela. Tem até uma frase, eu não estou lembrado agora da onde que surgiu, acho que é de um general americano lá, que é muito famoso, muita referência para a área de planejamento, né, que ele fala que quando você quer que realmente saia alguma coisa, você não diga o como fazer, você diga o que você quer fazer, né? Então, você pede para a sua equipe resultados, você não pede para ela atividades. Então, eu acho que é essa a diferença, a real essência que está por trás para diferenciar se você vai macro-gerenciar ou micro-gerenciar. Se você chegar para a sua equipe e falar, eu quero que você execute tal coisa, XYZ, pode ter certeza que eles não vão se sentir motivados, porque você nem está chegando para eles e discutindo, perguntando para eles o como fazer, participar, se aquilo é possível. Então, o caminho mais adequado a se fazer é, eventualmente, até discutir com eles as metas, né, os objetivos que você tenha. E realmente, esse é até um dos pontos bem legais, assim, que eu acho que traz o OKR, que é muito diferente também das abordagens tradicionais, que você não faz um movimento somente top-down, né, de cima para baixo, definindo as metas como se você estivesse lá no Olimpo e soubesse tudo, né? Você pergunta o tempo todo para a sua equipe e fala, ó, a gente tem que gerar determinado benefício, ou a gente tem tal problema, então em virtude disso a gente vai criar tal objetivo. Beleza, em quanto tempo você vai conseguir me entregar tais coisas? Então você pergunta o tempo todo para ele, entrega, resultado. O como, você deixa eles trabalharem e eventualmente eles vão te perguntar restrições. Então, ele vai falar para você, beleza, você quer que eu te entregue isso, eu consiga executar comprando o software tal, comprando determinados equipamentos, aí você chega para ele e fala, ó, em termos de restrição, você tem tanto de dinheiro. Então, nesse aspecto, você não vai estar microgerenciando, né? Você vai estar só dando direcionamentos e deixando a equipe correr por conta própria. E aí, na tua visão, como é que é feita essa negociação de recursos? É quem está embaixo que tem que dizer quanto de recurso ele precisa para entregar? É quem está em cima que tem que dizer quanto de recurso tem disponível? É uma negociação? Como é que funciona esse gerenciamento aí para poder deixar a equipe correr? Isso depende muito até, eu acho, também do nível hierárquico que você está na própria organização, né? Porque muitas das vezes essas restrições, principalmente em termos de recursos orçamentários e humanos e materiais, ela já vem de cima, né? Então, muitas vezes a gente já começa a ter determinados objetivos e metas pré-determinadas vindo de cima com determinadas restrições, né? Então, dentro daquele espectro, você consegue terminar negociando, conversando com sua equipe. Eu acho que isso que vai, assim, uma conversa franca e direta que vai fazer realmente você traçar algo que seja atingível e que vá realmente gerar valor público. Se você não tiver essa conversa franca, ficar se iludindo, achando, não, a gente depois consegue um pouquinho mais de recurso, ou não levar esses pontos em consideração, isso vai terminar gerando resultados ruins para todo mundo. Legal. Valeu, Adriano. Eu ligo muito, inclusive, essa questão que você falou. Falei que esse é um assunto que eu acho um assunto nervoso, porque eu vejo muito a questão da autonomia ligada à meritocracia. A gente fala muito de meritocracia no serviço público, né? Tem que ter meritocracia, as pessoas têm que ser reconhecidas por mérito, em vez daquele negócio do amigo do rei, tal. E eu ligo muito um assunto ao outro aí, porque se não tem autonomia, como é que vai ter meritocracia, né? Quando a gente fica mexendo em todos os parafusos, não tem nem como a pessoa ter mérito, porque você não dá espaço para a pessoa ter mérito. E nem demérito. Então, eu acho esse assunto aí muito legal, concordo com o que o Adriano disse, já botei aqui meu novo filtro em homenagem ao Gino, que tinha sido abduzido, e foi retornado aqui ao nosso meio, então agora eu vou trazer o Gino, tá? Gino, já falamos aqui um pouco sobre Scrum, OKR, a Gabi também deu uma palhinha de Kanban, e aí eu queria que você se apresentasse e já falasse pra gente alguns outros exemplos de ferramentas, de metodologias dentro do que a gente chama aí de método ágil, né, de filosofia ágil. Sim, senhor. Cara, é assustador esse efeito que você está colocando no disco voador. Cada vez que você some, eu fico preocupado se você vai voltar realmente ou não. Dá uma ansiedade da gente, não dá? Tipo, se não voltar mais a pessoa? Aí ele fica, graças a Deus está funcionando. Bom, meu nome é Gino, tenho quase 20 anos de serviço público, aí na Caixa Econômica Federal, na maior parte do tempo, e mais recentemente no Ministério da Ciência e Tecnologia. E recentemente eu resolvi sair do Ministério e pedir licença da Caixa para que eu pudesse dedicar
me dedicar aos meus sonhos aí, aos meus projetos de educação, aos projetos que eu tenho. Aquilo que fica guardado, né? A gente coloca uns projetos no baú e fica esperando o momento certo para poder executar, e o momento certo não vem até que a gente escolha que é a hora dele vir. Então, a escolha não depende do momento, né? Depende da gente, depende de mim, e eu optei por fazer isso. Bom, em relação a métodos ágeis, tem diversos deles que a gente pode citar, né? O Lean Startup, na minha opinião, é um dos melhores ou dos mais famosos métodos ágeis, porque ele trabalha na essência do que a gente está falando, né? Na essência do ágil, que é o ambiente experimental, o ambiente de sondagem, né? O grande passo aí é a mudança do pensamento racional para o pensamento cartesiano, do pensamento cartesiano racional para o empirismo, né? Para a experiência a partir para aprendizado a partir de uma experiência sensorial. Então, o racionalismo versus o empirismo é o que faz, de fato, a gente precisar mudar uma abordagem. Quando os dados do passado, as velhas respostas já não são mais suficientes para resolver um problema, a gente entra com uma abordagem ágil que tem como premissa a experimentação, o empirismo, o aprendizado com a ação e não com a reflexão antes da ação. Primeiro age e depois eu reflito sobre aquilo que eu agi. E o Lean Startup ele fala muito sobre isso no ciclo dele, né? no construir, medir, aprender. Na verdade, é o bom PDCA que a gente já conhece, mas em vez de começar no P, começa no D. Em vez de começar no plan, começa no do. E a partir do do eu vou checar. O que o ágil faz é inverter esse ciclo para que eu possa aprender com a experiência e não com o plano. E nesse sentido tem o Lean Startup. O Prince to Agile é um método realmente ágil bem importante e voltado para o viés de projeto. Talvez aí o grande ponto é qual é o viés que a gente quer dar. Tem alguns métodos com viés de produto e alguns métodos com viés de projeto. No caso do Lean Startup, é um método com viés de negócio. Então, é montar uma empresa utilizando uma abordagem experimental. O próprio Prince to Agile, o projeto, o Scrum era produto, né? Agora ele acabou desconfigurando um pouquinho. Mas a gente tem muito essas subdivisões, né? Eu quero experimentar o quê? Um projeto, um produto, um negócio. Legal, Gina. Muito obrigado. Gosto quando você fala disso, aí também mexe comigo, mexe com meu coração, que startup, também sou empreendedor, fora mexo com startup, gosto. Agora eu vou aproveitar que você teve essa fala e vou te mandar uma protocolar aqui, porque teve um anônimo que perguntou algo muito legal. Que muita gente pergunta nessa sopa de letrinhas, como eu tinha falado antes, aparecem essas nomenclaturas todas, e ele perguntou aqui, pode definir o que é método ágil? Primeiro vamos separar método e ágil, que são coisas que podem ou não andar juntos, né? Método significa caixinhas e setinhas. Eu tenho uma sequência de atividades conectadas de alguma forma. Se eu tenho uma sequência de atividades conectadas de alguma forma, eu tenho um método. Um método científico, o que é um método científico? Uma sequência de atividades conectadas em uma linha lógica. Se você tem isso, você tem um método. Aí você pode estar utilizando isso conectado com uma abordagem ágil ou com uma abordagem preditiva. Se você estiver trabalhando com um método com ágil, um método ágil. Se tiver um método com preditivo, um método preditivo. Agora vamos para o ágil. O ágil, ele nasce com a criação do Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software. Ágil não era a palavra certa, acabou sendo a segunda mais votada, porque a primeira não foi possível de ser utilizada, porque ia favorecer um dos signatários do manifesto, que era o Jim Highsmith, tinha escrito um livro chamado Adaptive Software Development, e a palavra escolhida para representar o que o ágil quer dizer é adaptive. Só que não pôde ser utilizada porque o livro do Highsmith tinha esse nome. E como eram 17 consultores, eles não iriam favorecer um, né? Olha aí, essa é nova para mim, não sabia não. Eles fizeram uma votação. O nome, na verdade, seria leve. Eles trabalhavam com práticas do XP, Extreme Programming, para tentar tirar o peso que os processos preditivos de gestão de projetos e de produtos traziam. Então, para tirar esse peso, eles chamavam de práticas leves, práticas experimentais, né? E práticas extremas. Então, eles estavam sempre experimentando e adaptando o tempo todo, em constante adaptação. E aí começaram a surgir vários métodos, eles precisaram se reunir para falar, vamos criar um nome, para criar um manifesto, para poder criar umas práticas. Fizeram uma votação e nasceu o nome Adaptive. Ganha Adaptive como a palavra mais votada, mas o Highsmith tinha escrito um livro em 99 com esse nome. Não pode não, porque vai favorecer o livro do Highsmith. Aí pegaram uma segunda palavra mais votada, que foi ágil. Então, ágil é Adaptive. Esqueçam ágil. Ágil, palavra que cada um usa para uma coisa diferente. A palavra que a turma quis usar quando criou é adaptativo. Uma abordagem que te permite aprender com a adaptação. Esse filtro aqui também já é em homenagem a um momento novo que a gente chegou, que eu gosto, que está começando a chegar a pergunta cabeluda. E é isso mesmo que a gente quer, porque aqui, quando a gente tem especialista na área, para mandar pergunta cabeluda mesmo, aproveitar, mini consultoria grátis para todo mundo que está aí.
tá? Achei muito legal isso que você trouxe, Gina, a questão do adaptativo, né? Porque a gente fala muito de metodologia ágil, como você falou, é um negócio que a gente traz até de muitas práticas de startup, de ser rápido, mas a gente está sendo rápido exatamente para se adaptar rápido, para conseguir entender o contexto e reagir ao contexto, reagir rápido, né? Então essa questão de adaptar é reagir rápido. E eu acho isso muito legal, porque a gente usa demais a questão dessas metodologias para contextos de muita incerteza. E eu acho que essa é uma das coisas que nos forçou muito a caminhar para o ágil recentemente, que é a questão de que a gente está cada vez mais em cenários mutantes, as coisas mudam cada vez mais rápido, o que a gente tem disponível de tecnologia, o que a gente tem de política, a gente tem muitas variáveis mudando muito rápido, então a gente precisa de metodologias que nos deem essa velocidade de resposta. E aí eu vou pegar aqui uma pergunta mais cabeluda do Renato, que aí ele já está perguntando para a gente a respeito de seleção de pessoas. Legal, quero rodar ágil, quero formar aí, as palavrinhas novamente, as palavrinhas em inglês, buzzwords das metodologias ágeis. Quero formar um squad, quero rodar ágil, quero uma equipe ágil. Como é que eu seleciono as pessoas, como é que eu seleciono os profissionais para compor essa equipe? Que características, que comportamentos são esperados da pessoa que vai rodar ágil dentro da nossa instituição? Eu vou puxar o gancho até da última pergunta, da última questão que o Adriano respondeu a respeito do microgerenciamento, né? De como que isso poderia atrapalhar, porque isso impacta diretamente no perfil. O microgerenciamento, ele atrasa algo que deveria ser mais dinâmico, digamos assim, né? Então, quando a gente está tratando... Se a gente tem um perfil de uma pessoa que precisa de microgerenciamento, esse já não é um perfil adequado para uma equipe que trabalha com métodos ágeis. Porque essa pessoa, visto que você não vai perguntar o como, você só vai demandar o quê, você vai dizer o que você precisa. Mas você não vai entrar no passo a passo do que essa pessoa precisa fazer. Então, nós precisamos de uma pessoa que tenha muita iniciativa, que tenha foco em resultados também, que tenha uma clareza, né, digamos assim, do objeto final, da onde eu quero chegar, e aí você vai fazendo passo a passo. Mas, principalmente, tem que ser um ambiente de muitos erros e acertos. Não pode ter críticas a respeito dos erros, digamos assim, né, críticas destrutivas. Porque como você está num ambiente de teste, né, como o Gino colocou também, ele é um ambiente de erros e acertos, você vai testando até chegar na fórmula ideal, então você precisa de uma equipe com muita confiança. A equipe tem que estar integrada, tem que ter autonomia, tem que ter confiança, tem que ter feedbacks constantes. Então, até, inclusive, essa parte do interpessoal, uma equipe com muitos conflitos tem uma comunicação falha. Então, se essa comunicação está falha, você já quebra todo o processo, que é muito pautado em comunicação. Essa é uma das questões muito importantes. Por isso, até que um dos princípios é você ter equipes menores, né? De acordo com cada produto, ou projeto, ou negócio que você está trabalhando, justamente para você evitar evitar ou pelo menos diminuir o risco de falhas de comunicação, porque a comunicação é uma das bases para você conseguir rodar bem uma metodologia ágil. Eu acho que, assim, uma das características, geralmente, que se tem, né, é a multidisciplinaridade, né, das equipes, né. Então, a Gabi falou muito sobre os aspectos comportamentais, né, das equipes, que realmente é uma mudança, assim, de cabeça de trabalhar dessa outra forma, né, porque você tem que ser muito mais transparente, você conversa, você é muito mais claro, você fala o que está dando certo, o que está dando errado, para todas as pessoas, e não é simplesmente para avaliar você, na verdade, está todo mundo em prol daquele bem que você pré-determinou, né, que você acordou com sua própria equipe. Então, as suas metas que você vai definindo, a cada novo planejamento, é você que está definindo junto da equipe. Então, se não está sendo atingido aquilo lá, você tem que pedir ajuda, você tem que alertar, tem que falar, até para as outras pessoas também conseguirem te ajudar. E a questão da multidisciplinaridade é porque, geralmente, esses projetos, eles não são concentrados em determinado ramo do conhecimento, né? Então, parte do pressuposto que pessoas com perfis diferentes, elas tendem a contribuir e gerar melhores resultados, né? Então, eu acho que cada vez menos, até em virtude dessa nova forma de trabalhar, a gente vai ver estruturas menos, eu acho, funcionais e mais matriciais, né? Então, a gente vai ter equipes formadas com pessoas de todos os cantos dos órgãos ou das empresas, se for o caso, e trabalhando, que nem a gente estava comentando, em squads e outras formas de organização, né? Uma coisa importante é a gente lembrar que as pessoas vão se comportar de acordo com a forma como elas são medidas. E o comportamento das pessoas depende muito do ambiente em que elas estão.
E talvez um dos grandes erros que eu tenha visto nesses últimos anos em relação ao ágil é colocar a mudança no colo das pessoas. E não mudar a forma como elas são medidas e não mudar as variáveis ambientais que afetam o comportamento delas. Por exemplo, uma das características das pessoas que têm sido excluídas do ágil são os especialistas. As pessoas com idade, com muito tempo de trabalho, às vezes até por conta da sua idade, eu já ouvi barbaridades como você é velho demais para trabalhar com inovação. E já ouvi pessoas sendo afastadas pelo tempo que elas tinham de casa. Assim, ó. Não, eu não posso colocar a Maria porque ela tem 30 anos de casa. Não, precisamos oxigenar a equipe. E no final, se a gente for olhar as grandes equipes ágeis do mundo, pega um time de jazz. Um time de jazz é o maior exemplo de equipe ágil que você pode pensar. A cada hora que esse time sobe no palco, ele toca um produto diferente. E esse produto é construído e finalizado na mesma hora. Então, se adapta continuamente. Mas por que eles tocam? E por que eles estão dispostos a se adaptarem? Porque o ambiente em que eles estão é um ambiente convidativo para isso. Então, acima de qualquer coisa, cara, como a gente cria um ambiente no qual todas as pessoas se sintam incluídas no ágil. Todas se sintam convidadas a integrar um time ágil. E não segregar por idade, ou por forma de falar, ou por forma de se vestir. Não é por aí. Então, o comportamento ele vem a partir da personalidade e do ambiente. O problema é que a gente quer mudar sempre a personalidade dos outros. E muitas vezes são as variáveis ambientais que afetam como as pessoas se comportam. Cara, eu vou fazer também mais uma fala aqui agregando a isso, gente, que é um número que costuma ser chocante para as pessoas, trazido aí do meio de startups, que o pessoal fala, pô, startup é uma molecada nova, tecnologia da informação e todo mundo muito louco e tal, os meninos. E a média do empreendedor, do fundador de startup de sucesso é 42 anos. Tem experiência, tem o seu lugar e tem um lugar de grande valia. Então, acho excelente isso que você colocou, da gente conseguir criar um ambiente e um ambiente que inclua essas diferentes características, incluindo experiência, incluindo tempo de casa, incluindo diferentes gêneros, diferentes funções, diferentes backgrounds, tudo, né? Então, eu acho muito legal. E vou aproveitar essa questão de ambiente para puxar a pergunta do Pandino aqui, né? A gente tem que criar um ambiente legal, tem que conseguir criar as condições para chamar essa galera. E aí o Pandino colocou aqui, como é que a gente chama essa galera? Tem um canto da sereia para a gente trazer os colaboradores, para seduzir eles a adotar o ágil? Ou é a boa e velha ordem da chefia? Vou passar essa aí para Gabi. Gabi está como chefe lá do escritório de governança, grudada na chefia aqui, vai dar uma resposta maravilhosa disso. Então, poxa, confesso até que me pegou essa, viu? Pra gente lá do escritório, foi um processo muito orgânico. Não fui eu necessariamente que propus, até porque, como eu já ouvi antes, né? Um bom gestor tem equipes muito mais capacitadas do que ele mesmo. Então, eu me considero uma excelente gestora nesse ponto. Minha equipe é muito melhor do que eu. E eles que trouxeram muitas dessas coisas, muito que a gente implementa hoje no Senado, tudo dessa área que a gente implementa dentro do EGOV, foi a nossa equipe que trouxe numa forma de propor. Mas existe sim um ambiente favorável de muita abertura, né? Para as pessoas poderem conversar, para as pessoas poderem propor. Então, assim, existe um canto da sereia no sentido de dentro de uma área específica? Existe, porque existem muitos benefícios de você implementar essas metodologias, muitos benefícios. Até porque eu lembro de pouco tempo atrás que as áreas, elas eram muito caixa preta, assim. Você tinha uma área, e estou falando até pela minha própria área, de anos atrás, que é onde você tinha cada pessoa com a sua atribuição e ela ia trabalhando e ninguém mais sabia do que estava acontecendo. Aquela pessoa ficava até um pouco refém. Aí ela saiu de férias, ela saiu, se a tal pessoa não está aqui, ninguém sabe, tem que ligar, tem que falar, de uma forma muito desintegrada. Então, quando de uns anos para cá, a gente mudou muito essa forma de gestão, então, de uma forma com mais comunicação, com pontos de controle, com sugestões. Quando a gente trouxe o Kanban, o primeiro Kanban lá do escritório, ele era um quadrinho no papel, ele era era um quadro, né? Uma espécie de quadro que tinha 3 faixinhas, escritos já tem alguns anos, mas era um quadrinho, feito. Para a gente começar a ver quais eram as iniciativas que estavam acontecendo, quem que estava encarregado. Isso começou a facilitar, a equalizar as demandas entre as pessoas da equipe,
que é uma coisa também que era muito comum, eu já vi em outros lugares também, de algumas pessoas, por terem um perfil mais proativo, até talvez, ou um relacionamento mais próximo, mais comunicativo, etc., acabam sendo sobrecarregados, enquanto outras pessoas estão subutilizadas. Você não tem uma equalização de demanda porque cada um está fazendo, né, você não sabe o que está acontecendo. Então, você ter essa transparência que o método ágil traz, você acaba integrando muito mais equipe, todas as pessoas sabem do que está acontecendo. Vou complementar, vou pedir para o Gino complementar, na verdade, porque eu quero ouvir dele aí da experiência que ele tem com vários órgãos do serviço público. Gino, qual que é o argumento-chefe do pessoal para trazer o ágil? A galera bate mais na questão dos resultados, a galera bate mais na questão da transparência, o pessoal bate mais na questão de você vai poder sentar no puff e jogar videogame nas horas vagas. Pô, que pergunta excelente, hein, Dani? E essa é uma pergunta fundamental, porque trazer o ágil, ou implantar ágil, ou fazer ágil, no limite não faz sentido. Porque é um meio. É o equivalente a falar assim, onde você vai agora? Ah, eu vou pegar meu carro. Mas pra quê? Não, eu vou pegar meu carro, eu preciso de um carro. Você não precisa de um carro, você precisa ir para algum lugar. E aí, se você vai de carro, ou vai a pé, ou vai de cavalo, isso é o como, né? Então, uma abordagem ágil, ela não é um fim em si mesmo, não pode ser. Ela é um meio para você alcançar algum tipo de resultado. E, naturalmente, então, originalmente, uma abordagem ágil vem para você fazer um processo exploratório para alcançar algum tipo de conhecimento que só é possível por meio de experimentação, naquele contexto. Só que o que acontece? Eu tenho visto muitas vezes as pessoas recorrerem ao ágil para tentar tirar ou curar problemas tóxicos de uma cultura organizacional que não está funcionando, ou de uma gestão que não está funcionando. E isso é um problema, porque o fato da gente começar a pendurar post-it na parede ou mudar a cor mudar a pintura da sala não vai acabar com o problema tóxico da cultura. Ao contrário, vai esconder o problema. Porque ainda do jeito que estava, ele aparecia. Mas na hora que você começar a colocar mesa de ping-pong, puff, Smirnoff Ice na geladeira, pintar as paredes e começar a colocar todo mundo com camisa do Capitão América, você só vai esconder esse problema. Vai ficar difícil de você acabar com ele. Então, o ágil não nasceu para tornar um ambiente legal. O interessante, eu fiz um curso essa semana passada do DA, que é o framework, ou na verdade, o toolkit ágil do PMI agora, ele acabou de adquirir o DA, e uma das coisas que eles falam não é ser legal, é ser incrível. Não é diferente. Ser incrível é nós trabalharmos para gerar um resultado incrível, de uma forma incrível. Mas não é para ser legal. E eu tenho visto muitas vezes uma cultura organizacional tóxica, uma gestão tóxica, pessoas doentes, e por conta disso a gente vai colocar uma abordagem ágil e não é para isso que serve. E qual é a minha preocupação? Que a conta vai chegar. E a hora que a conta chegar, vão falar, o ágil não funcionou. E não é que o ágil não funcionou. Nosso problema não era a falta de abordagens ágeis. Nosso problema era a falta de olharmos e melhorarmos a cultura. Show, vai voltar lá no Golden Circle, tá pegando o ágil como mas por quê, né? Boa. Pra que eu vou usar esse negócio? Perfeito. Voltando lá no Golden Circle, e aí vou puxar aqui pro Adriano, combar duas perguntas, já falando disso, então, tá, beleza, eu preciso então ter uma finalidade clara para fazer para usar o ágil. O Rick perguntou lá atrás, o ágil pode ajudar a gente para demonstrar para a sociedade a produção de uma casa legislativa, como é o caso do Senado, né? Então, podemos fazer, o ágil vai ajudar a gente a fazer uma prestação de contas, e aqui já vou combar essa também com a pergunta da Sheila, que ela falou que ainda tem muita caixa preta aí no nosso serviço público, ainda tem muita hierarquia, e se as chefias estimulam isso, como é que a gente faz para abrir essa caixa preta? O ágil também pode ser uma ferramenta, um caminho para a gente conseguir abrir essas caixas pretas? Eu acho que, primeiro, o gancho que tem que fazer é em relação até ao ponto que o Gino estava destacando. O ágil não é aquela chave de fenda milagrosa que vai resolver todos os problemas, não. Então, eu acho que... Exatamente, essa é uma das primeiras coisas que eu acho que a gente não pode confundir e achar que, não, agora todas as sistemáticas que a gente utilizava antes, elas não prestam. Hoje em dia, a gente só resolve problemas, ou a gente só gerencia projetos, ou a gente só gerencia produtos, serviços com métodos ágeis, ou a gente só planeja com métodos ágeis. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, de querer que tudo se resolva via esses mecanismos, esses princípios que a gente está adotando. Tem determinadas sistemáticas, como, por exemplo, projetos de engenharia, que podem, sim, ser gerenciados via métodos ágeis, mas nem sempre é o mais adequado. Às vezes, metodologia, como o próprio Gino resgatou também,
o PMBOK do PMI, às vezes ele vai ser muito melhor, e se a galera que trabalha com isso lá naquela determinada unidade de organização já age daquela maneira e gera resultados, para que você vai mudar? Resultados adequados ao que o cliente espera, né? O valor que se espera. E voltando para a questão do Henrique, a questão de utilizar métodos ágeis para avaliar os resultados de uma casa legislativa, né? Eu acho totalmente factível, né? Mas a discussão que se tem, eu acho, em termos de resultados de casa legislativa, é primeiro definir quem que é, de fato, o cliente e como que a gente vai mensurar essa determinada performance das pessoas que estão trabalhando. Se você estiver, principalmente, correlacionando com a área fim, a gente já entra em um fim político, que vai enveredar nas ciências políticas, e a gente vai ter que trazer outros conceitos que, com certeza, a gente vai ficar filosofando aqui durante dias, até porque é uma coisa que sempre se tentou, né? Como que eu vou mensurar um resultado de um senador ou de um deputado? Hoje em dia, os resultados que a gente tem é baseado em presença, uma das métricas que se utiliza. A outra métrica que se utiliza é proposições legislativas, pelo menos é isso que a mídia tradicional tende a colocar como resultados de casas legislativas. E é uma coisa que já está ultrapassada e que não gera benefício nenhum, não gera valor. Então, para a gente trazer pelo menos, não metodologias, mas alguns princípios ágeis para mudar essa concepção, eu creio que a gente ia ganhar bastante, né? Principalmente na hora da construção das propostas de leis, né? Eu acho que envolver mais a população, ter mais cocriação, ter ciclos curtos, pré-definidos de envolvimento da sociedade, com consultas, idas e vindas de especialistas. Então, tem determinados princípios que a gente daria para incorporar e, sim, gerar resultados legais. E a pergunta da Sheila, qual que foi mesmo? Desculpa. Se dá para a gente usar isso também para abrir essas caixas pretas, né, que ainda existem muito no serviço público. Ah, sem dúvida. Até porque, que nem a gente colocou, né, depende muito de um ambiente, né? E uma das coisas que começa-se a ter mais, você trazendo alguns métodos ágeis, é a transparência, o aumento da comunicação. Então, por exemplo, a gente trabalhando com o OKR, quando você pega os elementos, aí você fala, cara, objetivo e resultado-chave. São coisas que sempre existiram, desde lá da época, principalmente o Peter Drucker, né, que começou a trazer a administração por objetivos, né? Então são elementos que todo mundo já conhece, mas qual que é a diferença disso para o OKR que se utiliza hoje em dia, que o Google usa, o Spotify usa, e a gente vê até ontem, por exemplo, a Controladoria Geral aqui do Distrito Federal publicou o plano estratégico deles baseado em OKR, o governo do Distrito Federal já está com um plano baseado em OKRs, então você vê que as pessoas estão adotando, mas os elementos em si são iguais, eles não vão trazer mais transparência e tirar essas caixas pretas. O que vai fazer a diferença, de fato, é o dia a dia, a implementação, utilizar os ciclos constantes, que são muito similares ao do Scrum, que são ciclos de check-in com periodicidades pré-determinadas e nos quais, quando você se reúne com as pessoas, você faz mais ou menos os mesmos tipos de pergunta. Para quê? Para aquilo lá sempre avançar, sempre andar em uma direção à frente. E uma outra coisa que ajuda a abrir essas caixas pretas é que, por princípio, os OKRs eles são abertos e publicados para todo mundo. Então, na medida que esses OKRs são criados dentro das organizações, uma das coisas que tem que se fazer, né, é publicar para todo mundo, até para gerar esse alinhamento, às vezes, até horizontal, né? Porque, digamos que eu estou lá querendo alcançar determinado objetivo, traço tais metas, nas quais eu dependeria muito de outros departamentos como de TI, contratações, infraestrutura, por exemplo, e eu não acordei com eles. Então, por isso que essa transparência, essa abertura de caixa é muito importante, porque você vai lá, além de divulgar, você é obrigado a conversar com eles e acertar, porque senão a situação que acontece é aquele comodismo de chegar no final do ano, e você vai lá verificar, ou do semestre, ou do quadrimestre, conforme a cadência que você determinar, e falar, não deu. Mas por que não deu? Foi culpa da TI, foi culpa da infraestrutura, foi culpa de não sei o quê. E aí você dando essa abertura, abrindo essa caixa preta, você reduz ou até elimina esse tipo de coisa, né? Você foca cada vez mais em entrega de valor, de resultado de fato, né? Que é o que a gente tem que fazer. Legal. Top. Vamos lá, eu vou ler aqui mais uma pergunta do Rick, até porque o Rick é meu chefe também, tem que puxar um pouco o saco. Segura aí, galera, rapidão. E vou passar essa pro Gino. Gino, na real, na prática, a gente consegue imaginar uma organização inteira, tipo o Senado Federal, são cerca de 9.000 pessoas, trabalhando orientada para ágil. Isso é factível ou é utopia? Isso é perigosíssimo. Se nós fizermos isso, se uma organização trabalhar toda num formato ágil, significa que a organização não tem processos. Vou explicar melhor. Se nós dissermos que uma organização trabalha toda no ágil,
A organização está com 100% dos seus investimentos em experimentação. Não tem run the business, não tem nada tocando o negócio. Não tem ninguém mantendo a casa. Está todo mundo experimentando e inovando. E nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhum investimento do mundo é colocado. Teoria, não é o Gino falando, o cara ganhou um prêmio Nobel falando isso. Teoria moderna de portfólios, Markowitz ganhou, criou isso na década de 50. Não coloque todos os ovos numa única cesta. Se eu tiver uma organização toda trabalhando em modo experimental, quem é que está mantendo a organização funcionando? Não tem equipe de processo, não tem equipe nenhuma tocando o negócio. Então, o ideal é você conservar o que a gente chama de ambidestria organizacional. Eu tenho processos claros, bem definidos, tenho hierarquia, sim, hierarquia não é ruim. Comando e controle não tem nada a ver com vigiar e punir, nada a ver. São coisas que foram misturadas. Da mesma forma que, como eu já disse, não adianta só a gente soltar o pessoal no squad e falando, agora a gente tem auto-organização. Delargar não tem nada a ver com delegar também. Então, o ponto é, qual é o nível, qual é a quantidade de investimento que a gente vai destinar à experimentação? Segundo, quais são os problemas, produtos, projetos que nós temos que executar num ambiente de alta complexidade e incerteza? Ambientes de incerteza não recorrem a dados do passado, que não faz deles menos importantes. Eles continuam sendo necessários, só que antes eles eram necessários e suficientes. O ágil vem para quando os dados são necessários e não são suficientes. Se eu tiver uma organização toda funcionando ágil, eu tenho um problema seríssimo. Beleza, Gino. Cara, essa fala do Gino já também foi bem em cima da pergunta da Juliana. Então, a Juliana tinha perguntado aí, complementando até o Rick, né? Existem trabalhos que são mais propícios à adoção do ágil, outros menos? Quais seriam eles? Eu queria aproveitar esse gancho do Gino, que é um dos erros, assim, desde sempre que eu trabalhava em consultoria, que eu mais observo, né? Que quando a gente começa a trabalhar com um determinado plano, que geralmente envolve a mudança, onde a gente tem certeza que é dar aquele salto, né? As empresas, organizações tendem a inflar o plano e terminar não tendo foco, né? Porque todo mundo quer se ver representado naquele plano. Então, isso é um perigo, assim, extremamente grande, porque você não vai conseguir realizar tudo. Acho que foi Steve Jobs que falava que foco, na verdade, não é você escolher o que você vai fazer, é você escolher o que você vai deixar de fazer. Então, isso muitas vezes é difícil. Então, até complementando o que o Gino estava colocando, dentro do serviço público de maneira geral, para fazer esse balanceamento um pouco mais fácil, que as pessoas muitas vezes terminam fazendo, alinhar as unidades organizacionais, as metas, os KPIs dela, a cadeia de valor, ou ao próprio modelo de governança pública também, que é como se fosse um Canva de modelo de negócio adaptado para o setor público. Então, você começa a alinhar as duas coisas, né? Você acompanha por meio de Balance Scorecard ou de OKRs, aquilo que está mudando, que vai dar um salto de melhoria em uma área que talvez você esteja um pouco ruim na sua organização, e as demais coisas você vai monitorar para que a qualidade aumente, a sua excelência aumente, a sua eficiência aumente, que são seus processos naturais. Não adianta, a gente não vai ser bom em tudo, a gente tem que ser bom em determinados pontos, né? E focar sempre, alocar mais recursos naquilo que a gente, porventura, está um pouco mal, está um pouco capenga, né? Então, fazendo esse balanceamento é onde que a gente vai realmente avançar, principalmente em setor público, né? Que muitas das coisas que a gente faz são processos mesmo, são rotineiros. Isso não quer dizer que são menos importantes, porque sem esses processos rotineiros, a gente não consegue ter espaço para gerar resultados e não consegue ter espaço para ter melhorias também. Então, é extremamente importante esse ponto que ele estava levantando. Só nessa questão até, inclusive, que o Adriano levantou também, de que as áreas... Vou falar do ponto, né, o que você me chamou, o específico Senado. As áreas querem muito se ver representadas no planejamento. Então, nos projetos estratégicos, nos OKRs estratégicos, elas querem se ver lá representadas de alguma forma. E não necessariamente elas precisam estar lá, porque, como ele disse, planejamento não é decidir só o que você vai fazer, é você decidir o que você não vai fazer, aonde você vai focar, os recursos eles são limitados. Então, a gente precisa delimitar bem aonde é que nós vamos focar durante um certo período. Então, não dá para colocar todo mundo representado lá. E não só não dá, como é contraproducente. Existem áreas, existem processos que são essenciais ao funcionamento da casa, essenciais, mas elas não precisam de um grande salto e muito menos de alguma experimentação. Elas estão funcionando da forma como elas devem funcionar, às vezes até baseadas em normativos legais. E aí, por até uma questão de querer participar da onda, querer entrar no modismo, porque cada vez, assim, a gente trabalha com isso, mas a gente sabe que também que existe uma romantização de certas ferramentas.
o design thinking, agora métodos ágeis e diversas outras metodologias que a gente já viu isso acontecendo, aonde as pessoas tendem a querer entrar na onda e falar, nós somos muito modernos, deixa eu colocar, vou aplicar isso daqui. E às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Ela perguntou, em casos práticos, quais seriam casos que a gente poderia usar, casos que a gente não poderia usar. Em processos muito estabelecidos, como o Gino falou, acredito que não seria uma boa opção você usar um método ágil, você causar ali uma experimentação em cima de quê? Você tem que ter definido qual é o seu problema, o que você quer, qual é o salto que você dá, qual é o resultado que você quer chegar. Então, nesse caso, não. Em outros casos, por exemplo, criar metodologias novas, como foi um exemplo nosso lá também, dos projetos estratégicos, alguns projetos são gerenciados pelo próprio escritório de governança. Então, quando a gente se propôs, né, fomos demandados aí pela DGE, pela DIREG, para fazer uma metodologia de gestão do conhecimento, por exemplo, nós não tínhamos especificamente especialistas na casa, foi muita experimentação, foi um projeto que demandou equipes diferentes, em tempos diferentes, precisamos de pessoas externas, internas, de idas e vindas, e de teste, resumindo aquilo que você realmente precisa de, entre aspas, dar um gás, você não sabe muito bem como chegar naquilo, você precisa de uma certa experimentação, ou então você precisa de... Até para desenvolvimento de softwares, a gente trabalha também com esse Scrum lá para desenvolvimento de softwares, que é assim, pedacinho, monta, faz, vê se ficou legal, arruma alguma coisa, não arruma, passa para o próximo pedacinho, arruma, vê se ficou legal, às vezes não ficou legal, volta, refaz esse pedacinho, porque a gente não tem ali 100% da solução pronta, né? Então, em processos que a gente sabe o passo a passo, exatamente o que fazer, não cabe um método ágil, mas naqueles que, então, vamos tirar isso aqui da cartola, vamos ver os outros órgãos, vamos tentar trazer, vamos ver o que funciona pra gente, aí os métodos ágeis cabem muito bem. Com frequência. Então, vou combar aqui duas perguntas também, já encaminhando aí para os nossos finalmente, né, para respeitar o nosso horário. Eu queria jogar essa pergunta aqui do Rick, que claramente o Gino esquentou a cabeça do Rick aqui e já mandou um Gino. Quer dizer, então, que Kanban ou KR não funciona para atividade processual? Não faz sentido nessas atividades? E aí eu já vou combar isso aqui com a pergunta do Pablo também, né? Como é que eu defino a granularidade, as características dos projetos ou tarefas que devem ir para um Kanban, que devem ser acompanhados via Kanban? Como é que eu faço essa definição? O importante é a gente entender se está falando do Kanban Board, do quadro Kanban, que é muito comum a gente utilizar em equipes que trabalham com desenvolvimento de produtos ou de projetos, ou do método Kanban mesmo. Porque o método Kanban, ele foi criado para processo, não para desenvolvimento de produto. Então, ele funcionava dentro de uma fábrica de automóveis, inclusive. E o objetivo dele era manter claro o fluxo de trabalho e poder controlar a quantidade de ações desenvolvidas simultaneamente. Ele nasce de uma ida de 12 executivos da Toyota para uma imersão de 12 semanas nas fábricas de Ford, para tentar recuperar o Japão na década de 60, e os caras voltam desesperados. Eles falam, cara, o que eles mais produzem na fábrica é desperdício. E o Ford tinha escrito um livro chamado Today and Tomorrow, que ele já listava todos os problemas de inventário e de estoque, de pessoas, todos os desperdícios que o modelo dele criava, mas ele não foi capaz de resolver. Então, os japoneses criam o Just-in-Time para resolver esse problema. E o Kanban acontece dentro de um processo. Então, ao contrário, se você trabalha com processo, o Kanban pode ser uma mega ferramenta que vai te ajudar a visualizar o teu fluxo e otimizar, inclusive, a quantidade de trabalho em progresso. Já as ferramentas de trabalho empírico, que não é o caso do Kanban, você pode, sim, utilizar muito bem em ambientes que requeram empirismo. Se você for trabalhar com empirismo para seguir processo, é o equivalente a você fazer design thinking para trocar uma lâmpada. Já existe uma melhor prática, já tem uma lâmpada certa, está tudo pronto. Você vai querer fazer um processo experimental para resolver algo que já tem uma melhor forma? Se você fizer, eu recomendo que você faça num ambiente experimental. Porque, assim, eu costumo dizer, né? Se você for pegar um avião, a última coisa que você espera encontrar escrita na sala de embarque é bem-vindo à companhia tal, tal, tal. Aqui nós trabalhamos com empirismo, inovação, erramos rapidamente e com frequência. Aqui a liderança é emergente. Cara, é a última coisa que você quer. Se você entrar na cabine do avião, cadê o piloto? Não, aqui não tem piloto, aqui a liderança é emergente. Pode ser você mesmo. Vem aqui, vai lá e executa. Você não quer isso. O que você quer ali é um ambiente extremamente controlado, com dupla checagem e tudo funcionando com hierarquia e comando e controle. Mas, em algum lugar, deve ter algum piloto, num simulador, fazendo ali as suas acrobacias e tentando mudar a forma de fazer as coisas. Só que isso acontece num outro ambiente, né? Certo. Valeu, Gina. É bem esclarecedor essa questão do... né? Não sei se todo mundo também conhece o termo de empirismo, né? Que é a gente chegar à conclusão via teste. Ver o que está acontecendo, experimentação, como o Gino falou antes, né?
a gente testa, vê o que acontece e chega àquela conclusão, em vez de fazer estudos e mais estudos, ou teorias e por aí vai. Então, é o que o Gino falou, quando a gente não sabe o que vai acontecer, o empirismo, a experimentação faz todo sentido. Num ambiente de incerteza, porque, cara, testa, em vez de ficar fazendo muita teoria, por isso que a gente, em vez de ficar fazendo planos de negócios, planos estratégicos de longa data, não adianta muito fazer isso quando você está num ambiente que exige que você descubra as coisas e que as coisas vão mudar e por aí vai, né? Então, achei muito legal. Então, Gabi, eu vou pedir para você fazer uma primeira fala de encerramento e queria que você já incluísse aí na sua fala, explicar para o pessoal do Senado que está aqui com a gente, como é que o EGOV pode ajudar agora nesse momento, como é que a gente também consegue acionar o EGOV para como é que vocês podem ajudar a gente nessa questão de implementação de métodos ágeis, no trabalho remoto, no contexto em que estamos agora? Nós estamos, assim, o EGOV ele funciona muito como uma consultoria dentro do Senado. Então, nós recebemos demandas para fazer planejamento, para auxiliar no planejamento, para ajudar em processos, para ajudar com processos. Através dos escritórios setoriais de gestão, né, que tem um em cada secretaria, normalmente eles nos acionam, mas também o diretor que nos conhece, ou qualquer área específica. Nós estamos no Teams, os ramais estão todos direcionados para os nossos celulares também, então é só encaminhar a demanda e a gente entra em contato para a gente poder conversar, entender melhor, ver o que melhor se aplica. Valeu, Gabi, agradecendo a sua participação. Vou passar agora também com uma palavra de despedida do Adriano aí. Adriano, faz aí tua fala de encerramento e, por favor, passa aí pra gente uma referência, livro, material, quem quer se aprofundar no tema, para onde a gente corre? Em termos de referência, eu tenho algumas principalmente relacionadas ao tema que tem mais trabalhado, né, ultimamente. A gente pode, em termos de livros, por exemplo, eu recomendo a leitura que vocês façam a leitura do Measure What Matters, do John Doerr, que é um dos pais, né, do OKR. Outro livro também bem legal é o Objectives and Key Results, do Paul Niven. Eu vou colocar esses nomes aqui no chat para vocês, que também já é um livro mais, assim, mais estilo faculdade mesmo, de passo a passo, que foi elaborado por 2 consultores alguns anos atrás, que aí dão dicas, erros e acertos de como você começar a trabalhar com a sistemática. E para quem gosta mais de vídeo, não gosta tanto de leitura, né, tem um vídeo do TED mesmo, que é muito bacana, um deles até já foi citado aqui, que é o do Bullseye, né, do Simon Sinek, que eu acho que explica muito bem essas discussões que a gente estava da diferença do o porquê fazer tal coisa, o que fazer tal coisa e como fazer tal coisa. Eu acho que ter essa diferenciação na cabeça ajuda a estruturar, né, melhor e até a decidir quando utilizar determinadas sistemáticas. Um outro vídeo também muito legal é Por que o segredo do sucesso é definir as metas certas, também do John Doerr, também tem lá no TED, um dos vídeos mais vistos, e que ele explica alguns casos reais, assim, até de celebridades, como por exemplo o Bono mesmo, que ele utiliza os OKRs no combate a diversas doenças via a organização, a ONG que ele tem, né? Então, eu acho que vale a pena, vai ficar muito mais claro, né? Para as pessoas como utilizar, porque quase todas essas metodologias que a gente está discutindo aqui, elas são muito do mundo corporativo, né? Mas eu acho que quando você traz para a sua vivência, né, para a sua realidade, para o seu dia a dia, você começa a entender muito melhor e saber, né, quais são os caminhos, como que você pode adaptar essas metodologias, essas sistemáticas, para você depois aplicar no seu trabalho, né? Gino, então aí, reforçando nosso agradecimento, pedir para você também fazer sua fala final. Eu queria que você incluísse na sua fala final, explicar um pouco das suas iniciativas, né, do que você tem desenvolvido aí na área, e também já oferecer umas dicas para quem está começando nessa questão do ágil, né, como começar com esses métodos, para onde eu vou, como eu implemento, quem trabalha em algum órgão, quais são os primeiros passos que eu devo dar para conseguir mexer com essa metodologia ágil, com essas novidades aí. Bom, primeiro, obrigado, Giovana, obrigado, Dani, Adriano, obrigado, Gabriela, uma honra estar aqui. Qualquer pessoa estaria extremamente honrada de estar aqui, vocês me chamaram, poderiam chamar qualquer pessoa. Obrigado por lembrar do meu nome e trazer para cá um aprendiz. Na verdade, o que eu sou é um constante aprendiz e cada vez entendo que eu tenho mais a aprender e fui muito valorizado pelos órgãos públicos, sabe? E vocês não têm ideia de como eu fico feliz com isso, porque eu acredito sinceramente que nós servidores, e servidores não somos por nossa fonte pagadora, né? Nós somos servidores porque nós escolhemos ser servidores, independente de estarmos recebendo de uma forma ou de outra. E nós podemos mudar a vida das pessoas, nós podemos de fato gerar um impacto positivo na vida de milhões de pessoas, tornar a mesa de uma pessoa, o que ela vai comer naquele dia, melhor. E isso é muito nobre, é muito, muito nobre. Com relação a
a pergunta de o que fazer, por onde começar, comece tentando entender qual é o problema que você precisa resolver hoje, qual é o problema que está te incomodando mais. E se você tem ação sobre esse problema e se você quer resolver esse problema. Essas 3 perguntas, elas são da filosofia oriental. Eu não me lembro exatamente qual o nome, mas se tiver algum oriental aí, deve ter, talvez se recorde. O que é que você quer melhorar? Se você está disposto a melhorar, se você pode fazer alguma coisa em relação a isso, qual o problema que você tem, se você pode fazer algo em relação a isso e se você quer fazer algo em relação a isso. Então, não comece a estudar ágil sem saber onde que você vai aplicar isso. Quais são os desafios que você tem hoje? E onde você pode trabalhar para melhorar esses desafios? Essa é a primeira etapa. Então, acredito que começar entendendo o problema é fundamental. Vou pegar uma parte da palavra do Daniel, que é do SMART, do R, né? E a Peter Drucker já falava isso. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível a coisa errada. Então, primeiro, assegure-se de estar fazendo a coisa certa. E depois, assegure-se de estar fazendo bem. Valeu, Giro. Muito obrigado. É porque agora a gente está terminando, eu já entrei em modo fantasma aqui. Modo fantasma pra gente, né? Coisa assustadora.